Olá, estudantes da REME, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Fabiane Brito, estarei falando com vocês sobre a disciplina Iniciação a Técnicas Zootécnicas, assunto suinocultura. Na aula de hoje falaremos um pouco sobre as formas de criar esses animais, as fases de criação, como criar, onde criar. Convido vocês para assistir a aula comigo hoje e aprendermos um pouquinho mais sobre esses animais. Iniciando a aula de hoje, falaremos sobre característica dos suínos. Olha essa imagem, uma matriz com os seus filhotes. O que nós observamos aqui nessa imagem? Os leitões estão mamando. Uma das características dos suínos, eles são mamíferos. Presença de glândulas mamárias, produção de leite e pelos. Os suínos também são classificados como onívoros, parecido conosco. Nós podemos nos alimentar de origem animal, origem vegetal. Porém, dependendo da forma que esses animais são criados, podemos utilizar a ração ou restos da nossa horta. Depende muito sobre a forma que eu crio, que estaremos vendo nessa aula ainda. Matriz é o nome dado para a reprodutora dos suínos. Temos exemplo aí de uma fêmea, matriz, adulta, já reproduziu, e nessa fase ela está em fase de gestação. Também estaremos vendo isso na nossa aula de hoje. Cachaço é o termo utilizado para o macho reprodutor. Quando esses leitões crescem, ficam adultos, são selecionados para os reprodutores, e o macho chama-se cachaço. E leitões seria o nome destinado aos filhotes dessa categoria animal. Então, nós temos fêmeas reprodutoras matrizes, macho reprodutor cachaço e os filhotes leitões. Falaremos agora um pouco sobre como eu vou escolher os animais conforme o meu objetivo de criação. Aqui eu trouxe duas imagens para vocês. Uma imagem de uma raça Landrace, tem muita gente que fala popularmente os porcos brancos, e outra raça Piau, muito conhecida aqui na nossa região em pequenas propriedades. Vou começar falando da raça Piau, porque é algo mais voltado para a realidade de alguns alunos que eu conheço. O Piau, que é esse que nós temos aqui com uma característica um pouco malhada, nós falamos que ele é do tipo banha. Por quê? Ele tem mais aptidão a produzir banha no seu corpo. E esses animais são mais rústicos, eles não produzem tantos filhotes como os animais tipo carne. Que temos o exemplo aqui, Landrace. A raça Landrace, ela já tem um porte maior, ela já é destinada a essas granjas, né, esses grandes criadores, porque ela precisa de um cuidado maior, um cuidado técnico. Produz muito mais filhotes em gestação e ela tem a capacidade, essa raça, de acumular mais carnes. Por isso temos essa divisão. Se eu quero, na minha propriedade rural, ter animais para produzir mais banha, opto por raças brasileiras, tipo Piau. Tem outras, falaremos, né, estamos falando dessa agora. Se eu tenho como objetivo produção de carne, quero a nível mais comercial, vender carne, eu vou escolher raças que vão produzir mais carne em um determinado tempo. E isso você vai fazer uma análise da sua propriedade, como eu devo criar, que tipo de alimento eu tenho para poder comportar algumas raças na minha propriedade. Também não é só escolher, eu quero comprar Landrace, quero comprar esses reprodutores. Não, você precisa ter também uma análise da sua propriedade e depois definir o seu objetivo. Se eu quero ter mais produção de banha, raças brasileiras e com aptidão mais para banha, exemplo, Piau. Se eu quero criar lá na minha propriedade rural, tenho condições para isso, de criar animais tipo carne, vou escolher raças desse tipo como Landrace.
E para a gente iniciar uma criação, além do que a Pro acabou de falar sobre ter que planejar, olhar a minha propriedade, estudar um pouquinho, pegar apoio técnico, o que mais eu tenho que pensar antes de começar uma criação de suínos? Olha essa imagem aqui. Olha o produtor, o suinocultor, olha o carinho que ele está com esses animais. A imagem traz essa sensação, quando eu vejo, dá para eu perceber o cuidado que ele está tendo com esses animais. Primeira coisa, gente, temos que gostar do que fazemos, até porque estamos falando de animais. Animais, eles estão vivos, eles dependem da gente o dia inteiro. Não tem feriado, não tem final de semana, eles dependem do olhar humano para eles poderem sobreviver. Então eu tenho que gostar do que eu faço, eu tenho que escolher uma criação que me traga prazer em estar trabalhando com esses animais. Então, primeiro ponto, tem que gostar do que você vai fazer. Depois, eu trago aqui, ó, morar em uma propriedade rural. Se eu moro na cidade, eu não tenho como criar suíno. Eu sou impedida perante a lei. Eu preciso de ter um espaço adequado para esses animais. Então, eu tenho que estar numa propriedade rural. Posso ter arrendado, alugado, posso estar trabalhando, como posso ser o proprietário, o dono. E outro ponto que eu destaco aqui é a importância de você pesquisar antes sobre essa criação. Pesquise, será que eu vou gostar mesmo dessa criação? Ou pesquise qual o objetivo, para que você quer? Aprenda um pouquinho sobre ela, depois busque apoio técnico para te orientar em como fazer. Como eu disse, né, há um tempinho atrás nessa aula, você precisa fazer toda uma análise para se preparar para iniciar essa criação. Mesmo que o seu objetivo seja a subsistência, ou seja, para alimentar a sua própria família. Tudo depende de um planejamento. Então, você vai pesquisar. Quando você pesquisa, você vai estar aprendendo um pouco mais sobre essa criação. Você vai ter condições de ir se planejando. E você vai olhar o que eu escrevi aqui, ó, local, manejo, mão de obra, disponibilidade de horários, alimentação. Todos esses fatores são importantes para você iniciar. E isso, quem vai te ajudar é um apoio técnico. E os sistemas de criação? Como eu faço para criar esses animais? Vamos falar um pouquinho sobre eles. Trouxe uma imagem aqui muito parecida ao que a gente tem aí nas pequenas propriedades, né? Alunos que estão no campo vivenciam situações parecidas a essa imagem aqui. Esse é o sistema extensivo, extenso. Ele geralmente está em locais onde eu tenho uma área maior para estar criando esses animais. Essa fase de criação, esse sistema de criação, ele é para subsistência, ele é mais indicado para isso. Geralmente criam-se esses animais para você poder ter alimento para a sua própria propriedade. Geralmente temos as raças mais rústicas, né? O que seria esse rústico? São adaptados às diferentes temperaturas, ambiente, e temos muito piau ou esses cruzados. Esses animais tendem a produzir mais banha, porque tem aí o cruzamento de raças brasileiras. E quem decide ter esse sistema de criação, normalmente está buscando o quê? Ter a banha, ter a carne para sua alimentação familiar. Baixo custo em relação aos outros sistemas. Muitas pessoas utilizam já o que tem na própria propriedade rural para iniciar a criação. Não tem que ficar gastando com instalação, com mão de obra. A mão de obra, quem está trabalhando ali, geralmente é mão de obra familiar. É a própria família que está cuidando desses animais, tá? Os animais ficam permanentemente soltos. Eles nascem, eles crescem, se desenvolvem, tudo ali na propriedade, solto. Não tem muito controle, não tem alguém que vai ficar olhando, nasceu, não nasceu, que dia que nasceu, não tem esse controle. Então, é um baixo custo para você iniciar, mas também você não tem um retorno financeiro de venda, porque o seu objetivo aqui, a maioria das vezes, é subsistência. Não tem divisão de fases de criação. Então, isso é importante a gente definir. Sistema de criação, como eu crio. Fases é conforme ele vai desenvolvendo, conforme esse animal vai desenvolvendo, a gente divide por fases, para facilitar a alimentação, facilitar o manejo adotado. Eu deixei grifado fases porque nós estaremos falando no finalzinho da aula,
tá? Então, não tem divisão de fases, ele cresce, nasce, cresce, vai se desenvolvendo, tudo misturado. Eu não tenho como definir se está na fase da maternidade, da gestação, se está na creche, aqui não define, não. Não tem daí o controle da produção, porque eu também não peso para saber o peso que tá, não fico olhando se cresceu, se não cresceu, não dá tempo para isso, até porque não é o objetivo da criação. O objetivo aqui vai crescer, a hora que tiver gordinho, eles abatem, vão ocupar a banha, a carne, mas não tem essa sistematização e nem esse controle zootécnico. E utilizam os recursos locais, restos de cultura, pastagem nativa, suplementos sazonais, ou seja, utilizam os alimentos que tem na propriedade. Muita gente já deve ter ouvido o termo lavagem, né? Eles pegam esses restos de alimento que sobram na propriedade, ou o soro do leite, que tem muitas pessoas que têm lá a sua vaca, né, leiteira, e pegam o que sobra e dão para esses animais. Não se vê aqui utilizando a ração para esse tipo de criação, tá? Sistema intensivo. Observem que já muda a imagem da forma que eu crio aqui. Já estão divididos em baias, já tem aqui alguém colocando ração para esses animais, já é uma outra estrutura. Ele tem um custo maior, porém envolve mais lucratividade, principalmente porque tem controle dessa criação. Desde a hora que nasce até a hora que vai para abate, tem o controle total. Sabem quantos nasceram, todos os procedimentos adotados, a quantidade de ração que é dada, tem todo esse controle zootécnico. Então, começa essa telinha aqui falando de alto custo e mais lucratividade, comparado aí aos outros sistemas que estaremos falando. As raças destinadas são as do tipo carne, como eu dei exemplo lá da Landrace, e nós, aqui na nossa região, a gente tem vários criadores, né, várias granjas que têm esse tipo de criação. Os animais, eles ficam permanentemente presos, desde a hora que nasce até a hora que vai para o abate. E existem divisões dessas fases de criação. Então, eles estão lá naquela imagem que vimos nessa aula que estava a matriz deitada com seus leitões mamando, ali ela está na fase da maternidade. Então, nasceu, depois vão separando esses animais por fases, que estaremos falando daqui a pouco, e tudo extremamente controlado. Por isso, temos como ter uma maior lucratividade. Então, total controle da produção, alimentação, ração, porque é um alimento completo. Quando dá a ração para o animal, eu tenho certeza que ele ingeriu diariamente a quantidade necessária e a qualidade de alimento necessário para esses animais. E a mão de obra tem que ser especializada, tem que ser treinado para trabalhar com esses animais. Eu tenho que ter estudado, ou se tem um funcionário cuidando dessa criação, eu tenho também que preparar esse funcionário, porque como eles estão presos, totalmente confinados, aumenta-se a questão de doenças. Se eu não cuidar da parte de vacinação, de observação, eu posso estar perdendo esses animais rapidamente. E o sistema semi-intensivo. Trouxe uma imagem para tentar mostrar para vocês que tem fases de criação, que esses animais vão estar lá no galpão, que eu representei aí no fundo da imagem, e tem fases de criação que eles vão estar soltos, pastejando ali fora, tendo um ambiente mais natural, né? Mais a ver com, sentindo mais ali a terra, o pasto, tendo uma qualidade melhor aí na fase de criação. Esse sistema semi-intensivo, ele é muito parecido com o intensivo, no requisito aqui, alto custo, até eu coloquei com a mesma cor na telinha. Alto custo, maior lucratividade, você tem um maior custo comparado ao extensivo, né? Porque você tem que ter um galpão, você tem que ter preparado a área de piquete, então você tem mais gastos. Só que como você tem o total controle da criação também, a tendência é ter mais lucratividade. Também é utilizado aqui raças do tipo carne. Existem divisões também dessas fases, onde parte desses animais, durante uma fase de criação, geralmente quando está na fase de crescimento ou na fase de reprodução, eles podem estar soltos ali, vão estar mais livres. Em outras fases, eles estarão presos lá nos seus galpões e em baias. Nesse sistema semi-intensivo, existem outros, como o Siscal, que é um sistema onde eles estão
em piquetes, tem cabaninhas, seria uma outra aula para esse sistema. Mas é bem bacana porque é um sistema onde o animal ele tem esse contato com a liberdade, ele é mais solto, mas ao mesmo tempo está em piquetes e tem como você ter o controle da criação. Então a gente consegue aí ter um bem-estar animal e também um controle da produção, mantendo aí a sua lucratividade. A alimentação é a ração, porém, você pode estar utilizando a pastagem, esse tipo de alimento mais natural, complementando aí a ração, complementando no sentido assim, de um hábito natural, porque a ração ela é completa, tá? Mas de uma forma de deixá-lo ter um bem-estar para esse animal, de poder estar aí em contato com a natureza, que é, né, da onde ele veio. Mão de obra especializada também é essencial. A mão de obra especializada, ela dá uma diferença na sua criação. Porque se você não tiver o olhar para aquela criação, como eu fazer, você vai perder financeiramente falando. E se seu caso é a subsistência, você vai perder também, porque os seus animais não estarão lá no momento que você precisa para abate. Você conta com aquilo. Para a sua subsistência, você também conta com aqueles animais. Para a sua alimentação, ou muita gente também troca ou faz pequenas vendas, né? Então, controle da criação. Aqui, então, nós vimos 3 tipos de sistemas de criação. Um que é totalmente solto, extenso, o extensivo. O intensivo, que ele é totalmente preso, desde o início até o final. E o semi-intensivo, que é mesclado. Tem fase de criação que estão soltos e tem fase de criação que estão presos. Qual é o melhor, professora? Qual desses 3 sistemas eu devo escolher? Não tem como a gente falar isso. Tem que analisar a sua propriedade, ver o que você tem condições de ter ali no seu local, ver a situação financeira de quem decide criar isso, ver o seu objetivo da criação, ou seja, tem vários fatores para você definir. Primeira coisa, então, é pesquisa, analisa, tente decidir o que você acha que é viável e vai atrás de um apoio técnico para te ajudar nessa decisão. E agora as fases de criação. Então eu vi que tem sistemas, que tem formas de ser criados esses animais e que existem as fases, né? O período de desenvolvimento desses animais durante a criação. E quais seriam elas? Reprodução. Vamos começar pela reprodução. Tá lá a matriz adulta, o cachaço, e aí essa fase, a matriz está apta a reproduzir. Já tem idade, já tem peso, entrou no cio. Ocorreu a cobertura? Que forma de cobertura? Que é o cruzamento? Você vai definir também conforme a sua criação, se vai ser por inseminação ou se vai ser a monta controlada, que a gente fala, a monta natural. Tem formas diferentes, né, de cobertura que você vai definir aí conforme o seu sistema de criação. Mas a fase é essa, reprodução. Os animais estão aptos a reproduzir. Teve o cruzamento, teve o acasalamento, passam-se o período que ela deveria ciclar novamente, aparecer o cio novamente, e você vai verificar, tá gestante? Tá, então ela foi para a fase da gestação. Eu tiro essa fêmea lá da baia que ela estava com as outras matrizes nessa fase de reprodução, tiro e mando para a fase da gestação. Por quê? Alimentação diferente, cuidado diferente, que ela está começando a gerar os leitões. Então temos aqui fase de reprodução matriz, apta para se reproduzir, ficou prenha, né, gestante, vou para a fase da gestação. A imagem aqui nós temos uma baia coletiva, né, tem várias fêmeas nessa situação. E eu tenho o controle zootécnico, eu sei o dia que teve a cobertura, porque analisa, né, você passa o cachaço, você vê se teve a monta, se fez a inseminação, analisei. Eu vou organizar para quando ela for parir. E a gente tem esse período aí de 114 dias, mais ou menos, o período da gestação. E quando ela está chegando na fase final, uma semana antes, eu tiro dessa baia da gestação e eu vou lá para a baia da maternidade. Eu deixo essas matrizes separadinhas, aí já estão sozinhas, cada um no seu cantinho, bem tranquila, esperando a hora do parto, tendo acompanhamento da mão de obra, o olhar, né, do sinocultor ou do funcionário, e vai ocorrer o momento do parto. Quando esses leitões, né, nascem,
Você tem que estar ali de olho. Você sabe mais ou menos a data porque você anotou, para ver se nasceram bem, se eu tenho que estar ajudando, né, a tirar toda essa placenta, se estão mamando. Geralmente colocam aí, quando são as primeiras crias, né, a primeira vez que vai ter aparição, ter um controle para ela estar numa baia onde ela consiga deitar e não machucar os leitões. Tem todo um manejo aí em cima da maternidade, que fica aí talvez para uma outra aula a gente explicar mais detalhado em cada fase. Tá, mamou, cresceu, dependendo da onde está sendo criado, né? Do tipo de acompanhamento que você tem com um veterinário, com um zootecnista, com um técnico, ele vai definir, 6 meses está bom, 45 dias está bom, isso depende a fase do desmame, né? Tá bom assim, para separar leitão da mãe. Separou, desmamou, leitão, creche, mãe, que já está parida, volta lá para a fase da reprodução. Ela vai ter todo esse processo de voltar ao cio de novo e começa todo o nosso ciclo nas fases de reprodução. Então, a mãe, no período do desmame, matriz, volta à fase de reprodução, leitões, fase da creche. Nessa fase da creche, eles estão todos machos e fêmeas, porém, já foram castrados aqui na maternidade ainda o macho, tá? Fase da creche, a gente fala, né, são os menorzinhos, e ali eles estão em baias coletivas e vão recebendo alimentação diferenciada. Crescimento, engorda e terminação são fases muito parecidas, só que a gente divide dentro da zootecnia para facilitar a questão de alimentação mesmo, tá? Que muda-se conforme essas fases. E aí vai ter todo um acompanhamento do desenvolvimento desses animais para o abate, que no caso aqui nós estamos falando principalmente de produção de carne. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre as formas e as fases de criação, o tipo, se é tipo banha, se é tipo carne, ou se você tem vontade de ter uma criação, já está aqui, ó, uma dica para vocês estarem conversando com a família de vocês. Se vocês já têm uma criação de suíno, eu acho que ajudou um pouquinho a pensar sobre ela. E espero vocês para a nossa próxima aula. Obrigada!